Bem-vindos a mais um episódio do Eloscast. Aproveite e assine o canal para conteúdos extraordinários como o que nós vamos abordar hoje. Vamos falar de empreendedorismo feminino, de micro e pequenas empresas. As mulheres que resolveram empreender enfrentam diversas dificuldades na gestão financeira. Isso mesmo, não é só empreender, gerenciar as finanças é fundamental. Pesquisas indicam que fatores como a falta de acesso a crédito, a escassez de capacitação de gestão financeira e a dificuldade em conciliar responsabilidades pessoais e profissionais são muito comuns. Esses desafios podem levar a uma maior vulnerabilidade financeira e, em muitos casos, a um desempenho de baixo potencial do seu próprio negócio. Iniciativas que promovem a inclusão financeira e capacitação podem ser cruciais para melhorar a situação dessas empresárias. E diante desse contexto, nós trouxemos hoje uma especialista no assunto, com formação em gestão financeira, PNL, constelação familiar, análise comportamental e empreendedorismo, com experiência há mais de 15 anos atuando nas áreas comercial, gestão administrativa e liderança em finanças. E com toda essa experiência, ela não se conteve. Foi em 2022 que abriu a sua empresa chamada Florescer Gestão Financeira. Empresa que já administrou mais de 10 milhões para clientes de pequeno e médio porte. Inclusive, ela veio hoje falar a respeito do seu novo projeto, que promete contribuir e muito com as mulheres empreendedoras. Então, fiquem atentas que este tema é para você. Temos a honra de receber Josiane Teodora da Silva. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gi. É um prazer estar aqui no Eloscast com você e compartilhar um pouco da minha história e passar um pouco, da minha experiência, para essas empreendedoras na parte de gestão financeira. Nossa, e vai ser maravilhoso. Ela que é goiana, com essa vozinha mansa, suave, vai ser uma delícia ouvi-la e sobre um tema tão importante para o mundo das mulheres empreendedoras, Sim, muito importante. Então, conte-nos um pouco a respeito de como tudo começou, a tua trajetória, o que te fez trabalhar nessa área, onde tu viu essa necessidade. Perfeito. Então, eu falo que eu empreendo desde os meus 17 anos, Olha só. Desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre tive, uma veia empreendedora. Então, eu sempre tentava ajudar alguém, as pessoas queriam ajuda nos seus negócios. Eu me lembro até hoje que tinha um pequeno comerciante ali na minha rua e ele precisava de pessoas para ajudar ele no empreendimento dele, ele vendia, tinha aqueles carrinhos de pipoca, de algodão doce, e aí eu peguei e me ofereci para ajudar ele, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos. E eu ficava vendo, falei assim, nossa, olha que interessante, como ele... E aí não ia só por causa da questão financeira, ia mesmo para poder entender como que funcionava aquilo. É sério? Tu Sim. já tinha essa curiosidade? Sempre tive. E nem comia pipoca? Comia bastante. E lá na rua de casa também, lá em Goiás, eu sou goiana, eu nasci no interior de Goiás, mas fui criada em Goiânia mesmo, na capital. Então, me considero goiana mesmo, Porque tem o goianiense e o goiano, Me considero goiana, porque eu cresci na capital. Eu me lembro, muito bem, dessa parte de empreendedorismo que vem de muito nova. Desde muito nova que eu tenho essa veia empreendedora. Então, comecei a trabalhar com 17 anos, E aí, entrei primeiro na área de vendas, depois fui para a administrativa. E eu era sempre chamada como a Josi que resolvia. Você precisa de uma planilha? Chama a Josi, que ela sabe fazer. Você precisa de fazer um currículo? Chama a Josi, que ela sabe fazer. Sempre essa parte de tecnologia, as pessoas me chamavam. Então, para fazer, trabalhos ali no computador, sempre era a Josi. E eu sempre gostei muito de servir, as pessoas. Eu acho que isso, desde a minha época que eu frequentava ali, na época da igreja, eu sempre servia na igreja. E eu percebi que eu tinha essa vontade de ajudar as pessoas, sabe? Eu gostava muito quando eu ajudava alguém e a pessoa falava assim, nossa, olha que legal, conseguiu resolver meu problema. E eu percebi que eu era uma resolvedora de problemas nata.
É Isso bem te trazia isso. prazer e satisfação, né? Prazer e satisfação, é bem isso. E aí, só que eu segui minha trajetória profissional sempre no CLT, né? Comecei com 17 anos, e aí sempre fui trabalhando, e não me identificava muito em nenhuma faculdade. Só que aí, nunca me identifiquei, assim. A primeira curso que eu quis fazer, eu quis ser diplomata. Tá. Então, quando eu estava no ensino médio, queria Olha ser só. diplomata, estudei, fiz para ser vestibular e Sério? tudo, só que era um curso muito concorrido. Então, aí, não segui com aquilo e a vida seguiu outros caminhos. E aí, eu entrei, quando eu comecei a trabalhar, surgiu a oportunidade de eu fazer curso na área da beleza. E aí, eu fui fazendo curso na área da beleza e comecei a trabalhar em salões de beleza. Mas não de cabeleireira. Não. Sempre na administrativa. Não, eu Não? no salão de beleza eu fiz curso de manicure e cabeleireira. Então eu tu auxiliava começou com nessas manicure. duas áreas. E aí foi quando eu descobri que eu gostava mesmo da parte da gestão, porque em todo salão de beleza que eu ia, eu ajudava mais no administrativo, eu ajudava o dono do que estava ali trabalhando. Olha só, quando tu via, tu tava lá no meio da papelada, Não. auxiliando a organizar. Quando não tinha cliente, eu estava dentro do escritório. Olha que engraçado. Sempre foi assim, em todos os lugares. E aí trabalhei no supermercado também. E sempre quando eu estava no operacional, trabalhando no operacional, eu sempre tinha essa necessidade de estar ali ajudando, contribuindo. E aí um dia, né, um dos meus chefes da época falou assim: Josi, o seu diferencial é porque você tem muita visão de dono de negócio. E eu tinha muito isso mesmo. Porque eu gostava daquilo, eu achava bem interessante, eu queria, né, que aquela empresa prosperasse. E aí foi despertando, né, percebendo que eu gostava de ajudar empreendedores, gostava de ajudar nesse segmento administrativo e financeiro, porque eu percebia que as pessoas, por exemplo, quem estava no segmento da beleza ou de supermercados, eles sabem fazer aquilo. Por exemplo, eles sabem comprar, né? O outro, né, da beleza, ela sabe às vezes arrumar o cabelo, ela sabe fazer a unha, mas ela não sabe gerir, né? Ela não sabe organizar o administrativo. Isso tudo eu fui percebendo. Só que eu não achava que era uma profissão. E sempre fazia em paralelo com o CLT. Então, foi isso. Aí foi meus 20 e poucos anos, sempre fui trabalhando. Só que fui me destacando no mercado de trabalho, no CLT. Então, eu cheguei a cargo de gerência. Aí eu fui gerente de um salão de beleza. Olha né? só que legal. E isso, trabalhei como gerente de um salão de beleza. Uma equipe de 17 profissionais. Então, eu gerenciava. Aí, depois disso, eu trabalhei também em loja de departamento. Que aí eu cheguei a cargo de coordenação. E estava sempre trabalhando. Só que sempre a Josi ajudando nessas partes, né? De gestão, sempre. Então, todos os lugares que eu já trabalhei até hoje, Gi, não tem um lugar que as pessoas falam assim: ai, Josi, não sai. Porque, assim, você vai fazer muita falta. E isso é uma recordação que eu tenho, que, assim, me traz, assim, uma sensação Aquece boa. o coração, Aquece né? o coração, porque, assim, eu sei que a gente sempre dá o nosso melhor. Eu tenho muito isso, né? Que a gente sempre dá o nosso melhor em tudo que a gente vai fazer. E eu sempre dei o meu melhor. E aí você vê, né, esse retorno das pessoas, seus lugares que você já trabalhou, as pessoas quiserem que você retorne, né, e você saiu com carinho. Eu acho isso bem, bem importante. E o empreendedorismo surgiu na minha vida quando eu vi que eu não tinha nascido para CLT. Porque eu não gostava do trabalho de você ter que passar 12 horas do seu dia, porque eu trabalhava em shopping, né? Então, eu passava 10, 12 horas do meu dia, todos os dias, de domingo a domingo, fora de casa. E fazendo a mesma coisa, E fazendo né? a mesma coisa. E não via retorno. E eu falava assim, gente, eu tenho um potencial muito grande. Eu não sei que potencial é esse, mas eu tenho. Tu sabia que tu tinha muito Isso a mesmo. explorar ali dentro de ti. Isso. E eu sempre, né, tive rendas com outras coisas. Eu falei assim, gente, eu posso fazer às vezes até ou mais, né, fazendo outra coisa, vendendo outra coisa. Eu não pensava em fazer a área que eu faço hoje. Mas eu já fazia isso, né, porque no meu último cargo, né, de coordenação, eu era coordenadora de serviços financeiros. Então, lá eu cuidava de toda a parte de crédito, de cobrança, de análise de crédito. Tudo te levava para esse caminho. Tudo me levava. Sempre. Isso. E aí, quando foi em 2021, eu comecei a pesquisar, porque aí surgiu a pandemia, né? Teve o boom da pandemia, né? E aí, eu comecei a pesquisar sobre trabalhos remotos. E aí, foi quando surgiu a profissão de assistente virtual, que eu descobri. Que assistente virtual fazia o quê? Unia tudo que a Josi já era procurada para fazer. Eu achei muito interessante quando eu vi um vídeo. Porque ela falou assim, não, você pode fazer trabalhos administrativos, você pode alimentar sistemas para as pessoas, você pode fazer planilha para as pessoas. Eu falei assim, tudo isso eu já faço. Pronto. Já tenho a profissão. Tu já era uma empresa Não sabia. nata E sem o melhor, saber. você pode trabalhar no conforto da sua casa e você pode fazer o seu próprio horário. Eu falei assim, nossa, agora... E para várias empresas. E para várias empresas. Eu falei assim, agora eu me encontrei. Que Foi muito legal. interessante. E aí comecei a pesquisar isso, encontrei um curso e em 2, 3 meses eu já estava com a empresa que eu fiquei
3 anos e meio com eles, né? Meu primeiro cliente, eu fiquei 3 anos e meio com eles, né? Fiquei com eles agora até há pouco tempo, né? Tem um mês, né? E essa empresa, para mim, foi um divisor de águas, né? Quando eu consegui meu primeiro cliente, foi quando e comecei a trabalhar home office, né? E fazendo esses trabalhos administrativos. E essa empresa, o que me levou para o financeiro? Porque ela precisava mais da parte da organização financeira. Uma empresa que não tinha, assim, estrutura nenhuma financeira, uma empresa que faturava bem, mas que estava no vermelho. E aí, quando eu cheguei e vi aquele cenário, eu comecei a me dedicar para superar, né? E melhorar aquela situação, né? E eram 4 sócios, né? Pessoas mais sênior, né? E... Imagina, é difícil de lidar, né? Porque um dono de uma empresa e aí 4... Imagina 4. Mudar toda uma cultura, como estávamos conversando, né? Sim. E eles... E assim, você vê... o que eu comentei agora há pouco, né? Eles também, eles eram no segmento de prestação de serviços, né? E esse segmento de consultoria, eles também são o próprio produto da empresa. Então, eles trabalhavam muito e não tinham o tempo, né? Para gerir o seu negócio, para analisar os números, para fazer essa parte administrativa. E foi quando eu entrei. E aí, nisso, eu fui melhorando os processos, fui melhorando a documentação da empresa que não tinha, fui organizando a documentação, fui melhorando contas a pagar, depois passei para melhorar contas a receber. E a empresa, assim, só te falando de resultado, né? Uma empresa que, quando eu entrei, só operava no negativo, operava muito no negativo. Quando eu saí, estava assim, operando com 100, 200 mil. Né, de fluxo de caixa. Olha só. Então, me dá muita felicidade, né? Muita felicidade. E eu vejo isso em todos os clientes, sabe? Que eu atendo hoje, né? Hoje eu, né? Como eu trabalho com terceirização, né? Financeira. Tudo me levou, né? A assistência virtual me levou à terceirização financeira. Porque aí, quando eu comecei como assistente virtual... E aí comecei a trabalhar esse primeiro cliente e aí me deu vontade de fazer a faculdade de gestão financeira. Foi então, aí que despertou. Agora eu sei o que eu quero, no que eu sou boa, vou me aperfeiçoar. Isso. E assim, me deu muita alegria, porque eu fiz uma faculdade que eu já atuava. Eu já atuava na área, já tinha experiência. Foi custoso, né? Nossa, foi muito bom. Porque aí a cada novo conceito, né? Eu ia falando assim, nossa, agora isso aqui vai me ajudar mais ainda, faz mais sentido. E eu fui me apaixonando cada vez mais, né? Pela gestão financeira. E percebendo, né? A cada dia, que a gestão financeira não é só sobre números, né? É muito mais sobre comportamento. Perfeito. Então... E aí é onde entra a dificuldade também de tu entrar numa empresa... E tu mudar todo um contexto ali, uma rotina. E há muita resistência? Eles são resistentes quando tu diz que tem que mudar algo do comportamento ali da... Sim. Eu falo que tudo que a gente precisa mudar, né, numa empresa... Imagina você, né? Você está na sua empresa e alguém chega e fala que você precisa mudar um processo. E principalmente uma pessoa de fora, né? Então, as pessoas têm bastante resistência, sim. Mas sabe o que eu percebo? Nos clientes que eu atendo, eles conseguem ver o valor supera a resistência. Então, eles já estão tão cansados de não ter clareza dos números, de estar com os processos, né? Tá pagando juros, tá pagando, entrando em cheque especial sem precisar, não tá vendo o lucro, né? A margem de contribuição que ele tá tendo ali no seu negócio. Ou seja, ele tá operando totalmente às cegas. Que não é só trabalhar, só exercer Isso, e ele percebe que ele não consegue, né? Ele não consegue. Então, quando ele contrata a terceirização financeira, e no primeiro mês ele já consegue ter um alívio, no segundo mês, aí depois ele não fica sem. E que eu percebo, assim, a gente se torna o braço direito, né? Porque a empresa ela tem vários setores que são bem importantes, eu acredito, todos são essenciais. Mas o financeiro, ele é bem sensível, né? Porque ele é o coração da empresa. Né? Onde você confia, né, o seu financeiro, onde você opera o seu financeiro, as pessoas têm bastante medo, né, dessa sensibilidade, né, porque você está lidando ali com os números da empresa, né, com o dinheiro da empresa. Sim, eles não querem entregar o ouro para qualquer um também, né? Isso requer muita confiança, né, credibilidade. Então, quem te contrata é porque conhece, né? Com certeza. E assim, graças a Deus, estamos com clientes aí, né, todos os meus contratos são anuais, né, então são clientes que ficam anos, né? E é muito feliz, é muito gratificante esse trabalho. Mas eu percebo, né, uma necessidade muito grande também no mercado hoje das mulheres que ainda não têm condição. Isso que eu ia te perguntar, porque agora tu tá voltada, assim, embora tu atenda algumas empresas, né?
Depois a gente vai falar na tua especialidade aí, mas tu tá focada em auxiliar, porque é um espírito altruísta que tu tem e tu viu essa necessidade no mercado das mulheres, né, das pequenas empreendedoras que dão início no seu negócio e se vê meio perdida, né? Que temos muitas, né? Temos muitas. Eu, a cada dia, né, tô fazendo muitas pesquisas, né? E o que é que me despertou, né, esse interesse, né, Gi? Porque hoje eu falo que foi o processo que eu vivi, né, como pequena empresa. E hoje a minha empresa está crescendo, né? A gente está passando agora por fase de contratação de pessoas, né? A gente está melhorando os processos. E aí, passando desse nível, né? Daquele nível da desorganização, de que tudo era eu que fazia, né? Que eu passei por isso muito tempo. E eu percebo que a gente precisa, né, do conhecimento. Só que de um conhecimento mais prático, né? Não só de mais um curso, né? Não só de mais uma planilha que você não sabe usar. Então, eu tô com esse projeto, né, para poder auxiliar essas empreendedoras aí que faturam aí, tá faturando pouco ainda tá no seu faturamento ali de 20 mil, que ela sozinha consegue organizar o financeiro dela. Mas ela não tem braço, né? Ou ela não tem o conhecimento para isso. Então, eu tô com esse projeto também. E aí, quais são os principais desafios financeiros que tu observa, então, enfrentando as mulheres do micro e pequenas empresas? Qual é a maior dificuldade que tu vê? É a desorganização, a falta de tempo para poder fazer isso também. E pelo pouco tempo que ela tem, a falta de um método, assim, ó, do que eu tenho que fazer agora. Porque você tem que parar para você estudar e entender primeiro o conceito, para depois você conseguir colocar os seus números, né? Porque não é simplesmente só registrar uma entrada e uma saída, né, Gi? A gente sabe que tem mais coisas por trás. E você precisa disso de forma prática. E eu percebo que hoje em dia as pessoas não tem esse acesso, né? Tudo é muito complexo nessa parte do financeiro. Que é algo que teria que já ser, antes de abrir empresa, já tinha que ter esse conhecimento na realidade, né? Com certeza. Muitas vezes tem sonho de montar uma loja, um comércio, aí monta e depois é agora, né? Questão de custos de matéria-prima, produto, serviço, despesa. É muito detalhe para cuidar, né? E tu cuida dessa gestão desses detalhes também? Sim. Hoje a minha empresa, né, na parte da terceirização financeira, quando um cliente chega, a primeira coisa que a gente faz com ele é um diagnóstico, né? Então, a gente faz esse diagnóstico, a gente detalha tudo o que ele tem e o que ele não tem. E o que ele não tem, a gente vai implementar. Então, só que não pequena empresa ainda, às vezes ela não precisa de todo esse nível de detalhe, entendeu? É o que muitas vezes as pessoas acham que ela pega? Ela pega um conceito de um financeiro, às vezes mais robusto, de uma pequena, média empresa, e ela quer aplicar no negócio dela, que às vezes não precisa de tanto. Funcionar, funciona, mas você precisa de mais conhecimento, mas às vezes não precisa de tanto. É isso que eu quero mostrar. Pode ser simples, pode ser mais tranquilo de fazer. Só que desde que você tenha um método, né, para aplicar isso. Outro desafio também, né, que eu vejo muito, né, e que me preocupa, né, que eu quero também poder contribuir de alguma forma. Hoje de manhã eu estava fazendo, né, hoje eu fiz uma entrega de um diagnóstico para uma cliente lá de São Paulo. E ela é uma terapeuta, né, e essa terapeuta, ela mistura muito as contas da pessoa física com a pessoa jurídica, né, que é muito comum. E como que sair disso, entendeu? Ela não sabia, ela falou assim, Josi, eu não tô sabendo como fazer, que meu financeiro tá muito desorganizado, mas eu não tô sabendo como fazer. E aí ela não sabia quanto que ela faturava, porque ela misturava, né, o que ela tinha de dinheiro na pessoa física com o dinheiro da pessoa jurídica, e o dinheiro da pessoa jurídica entrava, ela passava a pessoa física para pagar, porque a vida da gente é isso. É o dia a dia, é o acontecer. Entra aqui, sai ali. Entra aqui, sai ali, você tem que complementar um com o outro. E ela não tinha essa clareza. E aí eu passei, né, fiz o diagnóstico dela e hoje fiz a dessa devolutiva para ela. E ela, eu até tenho uma mensagem no WhatsApp que ela mandou. Nossa, José, eu estou aliviada. Olha só. Porque ela achava que ela tinha que estar faturando muito para ela poder estar com o negócio dela rodando. É isso também que eu penso. Às vezes tem umas assim, mas eu vou contratar uma consultora financeira, uma gestora, mas eu faturo pouco, então tenho até vergonha de dar para ela os números. Sim. Mas é a partir dali que tu vai auxiliar a ter mais renda ainda, né? Claro, porque aí, primeiro, o que a gente precisa para ter clareza? Conhecimento. Então, se eu vou lá e eu mostro, dou a luz para ela, mostro como que tá os números, ela sabe para onde ela vai. Foi o que eu falei para ela hoje. Eu falei assim, ó, agora você vai saber como que tá a sua empresa e a sua vida pessoal daqui 6 meses.
Na hora que você for pensar em tomar uma decisão, você vai poder olhar e você vai poder ter esse parâmetro. Não quer dizer que tudo vai funcionar daquele jeito, mas você tendo, né, um planejamento financeiro, você consegue tomar decisões de forma mais leve. Mais leve. E aí tu tem também análise comportamental, tu tem Sim. especialização em PNL, e isso tudo é importante, esse conhecimento para te identificar o teu cliente, com quem tu tá lidando, né? Isso mesmo. E também, né, essa questão de não olhar para uma pessoa como número, né? Porque eu vejo, assim, eu não sou eu sou da área das finanças, né, que não fica focada só em números, só em planilhas. Eu, por exemplo, gosto muito mais de um sistema bem feito do que de uma planilha. Eu sempre brinco, né? Eu não sou a Josi das planilhas, eu sou a Josi do sistema. Eu ia chegar lá na tal das planilhas, que é o verdadeiro terror do pessoal. Isso, hoje em dia a tecnologia está a nosso favor, né, Gi? Então, hoje a gente tem sistemas muito bons, né, muito acessíveis, né, até aplicativos que você consegue, né, colocar o seu financeiro em ordem. Tu lança ali e ele já sai. Isso mesmo, você consegue ter clareza ali dos seus números, né? Então, eu sou mais da tecnologia. E eu acredito que é isso, né, que a pequena empreendedora precisa, né, de tranquilidade, de clareza, de facilidade, é de uma ferramenta mais próxima da realidade dela. Não é algo que você precisa, robusto, que você precisa fazer um treinamento para você aprender a mexer, entendeu? Então, eu acredito muito nisso. E vejo na prática, porque aplico na minha vida, aplico também na minha empresa, na minha vida pessoal, porque eu primeiro tive que aplicar em mim, né? Eu falo que antes, né, eu também misturava a pessoa física com a pessoa jurídica, e até há pouco tempo atrás que eu comecei a fazer essa diferenciação, e foi quando eu vi minha empresa crescer. Olha só. Então, assim, experiência própria. Experiência própria. Bem isso que a gente sabe. E aí eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Que recursos que tu sugere para melhorar, então, a educação financeira? Sim. Os sistemas é o que tu mais indica? Eu sugiro primeiro o conhecimento, né, de um método, né? Então, por quê o método? Porque você precisa de entender um passo a passo de alguém que já fez e deu certo. Isso. Eu não vou me lembrar agora quem me falou isso, mas assim, a pessoa falou assim, gente, eu gosto muito de fazer assim, mentorias. Por quê? A mentoria, aquela pessoa passou por aquele problema que eu já passei. Isso. E ele vai me dar o quê? Um trajeto ali bem menor. Porque ele já percorreu aquele Porque ele já caminho. passou por tudo aquilo, então ele sabe onde você vai bater cabeça, ele sabe onde você vai ter desafios, então ele vai lá e te passa o caminho mais fácil, mais tranquilo, mas você também tem que caminhar. Entendeu? Então, eu acredito que é para a pessoa recursos, então seria sim ter um método, e aí seguir esse método, e seguir um passo a passo, ter uma pessoa de confiança, né? Que você confia ali, que ela já passou por aquilo que você já passou, que está da sua área, e que ela tem resultado naquela área que você precisa. Eu sempre busquei na minha vida a buscar referências assim, sabe? Então, se a pessoa tinha sucesso naquela área, eu vi a conduta daquela pessoa, eu vi que ela tinha uma conduta, né? Que era admirável e que era exemplo naquela área, aí sim eu ia seguir mais ou menos os passos dela, que é modelar. Que é até uma ferramenta da PNL, né? Que é a modelagem. Perfeito. E que conselho tu daria, então, para as mulheres que estão começando e desejam expandir os seus negócios? Busque conhecimento e também anote, se você não tem um conhecimento ainda, o mínimo, né? Faça o mínimo, que anote, né, as suas entradas e saídas, né? Faça o seu fechamento semanal para saber quanto que entrou, quanto que saiu, né, da minha empresa. E também, como que eu posso explicar? Separe a sua pessoa física da sua pessoa jurídica. Porque esse é o primeiro passo. Então, anote, mas na hora que você for movimentar esse dinheiro, separe a sua pessoa física da sua pessoa jurídica. A partir do momento que a gente começa a empreender, a gente somos, tipo, duas pessoas que a gente tem que ver. Tanto que a gente tem um CNPJ e um CPF. Né? Então, no começo, não é fácil. Eu vou te falar que eu vejo muitas pessoas falam assim, o primeiro passo é separar a pessoa física da pessoa jurídica. É o primeiro passo? Sim. Mas hoje mesmo, nesse diagnóstico que eu passei, e de vários outros que eu já passei, é um processo. Você não vai conseguir, no primeiro mês, ir lá e separar a sua pessoa física da sua jurídica. A maioria das pessoas. Por quê? Porque é um processo. Você está tão acostumado a fazer daquela forma, muitas vezes você vive só do valor que entra na sua empresa.
Então, se você faturou 5 mil reais, aqueles 5 mil reais vai ser para você pagar todas as suas despesas do mês. E essa é a realidade de muitas e muitas empreendedoras. E daí tem a conta de água da empresa, tem a de água da casa, de luz, internet. Isso mesmo. E aí tira dali e paga lá. Isso mesmo. Aí o que acontece? Se você não tem um método, você começa a fazer isso. Paga de uma conta, paga de outra. Quando você tem um método, você entende, não, é separado, você pode até às vezes usar. Mas você vai lançar e você vai depois devolver aquele valor. Por quê? Você está pegando um empréstimo da sua pessoa jurídica, entendeu? Então, não é a sua pessoa jurídica, não é seu caixa eletrônico. Eu sempre falo isso. A gente tem que parar de usar a pessoa jurídica como um caixa eletrônico. Porque ele não é assim, tudo que entrou lá na conta você pode usar na sua pessoa física. Não é assim. E o maior perigo é quando vai entrando dinheiro, né? Sim. Vai entrando, daí acha que está faturando muito. Sabe o que me veio uma recordação agora? Que eu tinha uma padaria. Sim. E a gente passou o ponto uma vez. E aí nós estávamos saturando um valor X e aquela família entrou para assumir. Nossa, entrava bastante dinheiro todo dia. Mas margem de lucro de padaria é micro, né? Vendia cigarro, pão, pensa, é tudo muito pequena margem. Mas aí eles iam entrando muito dinheiro. E aí aquela filharada pegava refrigerante à vontade, pizza, picolé, daqueles mais caros que tinha. E eu pensava assim, meu Deus, a gente custava a tomar um picolé daquele caríssimo. A gente pensava. Sim. E eles assim, menina, eu sei que em 3 meses eles quebraram, tá? Sim, em claro, 3 meses. Claro, porque não tem margem. Não tem margem e não tem nem noção de que quantos tem que vender daquele para poder suprir não tem conhecimento nenhum. Mas assim, Gi, isso é a realidade de muitos. De muitos, né? De muitos negócios. Tem uma pesquisa mesmo, né, do Sebrae, né, que indica, né, que hoje, né, mais de 70%, o consultor do Sebrae falou que mais de 73% das empresas, micro e pequenas empresas, principalmente MEI, não faz a separação da pessoa física e da jurídica, mistura tudo, não sabe, não tem clareza nenhuma dos seus números. E aí o que acontece? Tá tendo tantas pessoas, né? Não só com a empresa quebrando, antes de 5 anos, antes de 2 anos, ou às vezes passou dos 5 anos, dos 2 anos, mas nunca é um escravo da empresa, porque a empresa às vezes está pagando, né? Você está pagando para sua empresa funcionar, porque você não está, às vezes, só aportando dinheiro seu, que você às vezes faz essa receita aí de outra forma e você traz para dentro da empresa para poder... Ainda mistura, né? E mistura tudo. Então, assim, e o que isso traz? Aí a gente vai para a parte do comportamento, traz pessoas estressadas, né? Pessoas aí que estão entrando em burnout, né? E estafamento mental, porque a pessoa fica louca, né? E pegando clientes. Eu falo que eu já passei por isso. Peguei vários clientes, né? Que isso é um outro desafio, né? Da mulher empreendedora, dela não saber a sua capacidade operacional. Isso tudo eu falo, né? Eu vou passar esse conceito no meu método, porque isso foi algo que eu passei, né? E que eu acho que faz toda a diferença. Que daí acha que ter bastante cliente é a melhor coisa. É a melhor coisa, não mas não. Porque às vezes, só de você precificar certo o seu serviço, você consegue ter um bom faturamento e você ter o quê? Por que a gente começou a empreender, Gi? Porque a gente quer ter o quê? Flexibilidade de tempo. Não que a gente quer trabalhar menos, mas a gente quer ter flexibilidade de tempo, a gente quer ter liberdade geográfica. E se a gente pega um cliente atrás do outro, principalmente, eu ainda trabalho de forma remota, o meu segmento, mas e as pessoas que trabalham de forma presencial? Eu conheço várias que têm 5, 6, 7 anos que nunca tiram uma férias, que não faz uma viagem. E está empreendendo e é empreendedora. Olha só. Então, assim, isso é só um sintoma do quê? De uma má gestão financeira, de uma má organização financeira. Porque se você tem clareza dos seus números, você pode fazer suas metas. E aí você pode se precificar de forma certa, para você saber, não, eu posso tirar as manhãs para mim, porque eu vou atender meus clientes na parte da tarde. E aí eu sei que se eu posso contratar ou não uma pessoa. E isso tudo eu passei, Gi. Isso tudo eu passei. E eu percebi que essa é a forma mais leve, né? Por isso que meu programa chama Mente Leve, Caixa Forte. Vamos chegar lá, não fala ainda. Spoiler. Não dá spoiler. Por isso que meu programa tem esse nome. Porque é isso. Eu não vejo hoje você ter um financeiro saudável com a mente, né, desorganizada, com comportamento financeiro que não condiz, né? Porque eu acho que tudo começa ali no seu comportamento, porque é de acordo com o que tá, como é que a sua cabeça tá, você vai ter seus comportamentos, e seus comportamentos vai levar às suas ações. E quais são as ações, né, que estão levando? Aí antes do teu cliente te contratar, tu faz uma conversa, tu procura entender. Isso. Todo cliente, quando ele chega... chega a se abrir, a dizer...
falar um pouco de si. Sim, né? A pessoa quando busca, né, Gi, uma terceirização financeira é porque ela já não sabe mais o que fazer. Aí tu acha que geralmente chega na última instância. Sim, na última Dificilmente instância. Eles vão te procurar quando estão bem, né? Você... Olha, eu vou te falar que em 4 anos eu nunca vi uma pessoa, né, falar pra mim que tá com o financeiro muito bem organizado e vai terceirizar e precisa de uma equipe financeira. Não que seja terceirizar, porque às vezes ele pode contratar, né, um financeiro pra empresa. Porque, não sei se você percebe, mas as pequenas empresas também têm muita dificuldade de contratar. Isso. E aí, quando contrata, às vezes quer colocar uma pessoa para fazer de tudo, né? E aí, isso não é legal. Então, por isso que a terceirização é tão importante. Porque a terceirização, você tem um departamento financeiro com pessoas formadas, especializadas. Porque hoje, se uma pessoa vai contratar uma pessoa, no meu caso, formada, com experiência em gestão financeira, né? Ela vai pagar muito alto. E uma pequena empresa não tem condição de pagar. Sim. Mas contratar uma empresa terceirizada, ela já consegue. Né? Porque os valores são bem mais acessíveis. Perfeito. E aí, além de toda essa assessoria que tu faz, o teu carro-chefe é o tal do BPO financeiro. Isso. Fale-me um pouco a respeito. O BPO financeiro é a famosa terceirização financeira, né? Então, eu ajudo, né, essas empresas a organizar toda a parte financeira. Então, a gente vai ali no operacional mesmo, né, na raiz. Eu falo que é o departamento de tesouraria, né? Que é o contas a pagar, o contas a receber, faturamento, né? Essa parte de emissão de boletos, né? Se a empresa emite, o contato com a contabilidade, a conciliação, né, do que está na conta, né, com esses lançamentos. Então, tudo isso, né, é a parte da terceirização financeira. Agendamento no banco, então, o agendamento bancário, né, no banco é uma parte bem importante. Então, assim, imagina que você tem uma empresa e aí você tem todas essas demandas do financeiro. Você tem uma conta para pagar num dia, você tem um boleto para emitir no outro dia, você tem uma nota fiscal para emitir em um dia, você tem pagamentos para agendar no banco. Todo dia tem coisa. Todo dia tem coisa no financeiro, não tem? Então, e aí a terceirização financeira, você tem uma equipe que tá todo dia disponível para fazer isso. Para você. Então, você só manda os dados e a gente executa. Então, é o operacional. O objetivo principal da terceirização financeira é liberar tempo para o empreendedor. Liberar tempo. Porque aí você tem tempo, não é mais você ou alguém da sua equipe que faz aquilo. Entendeu? E aí você tem alguém que faz. Essas demandas vão direto para ti ou da empresa passa para ti? As demandas? Depende do segmento, né, da empresa, né? Mas a demanda, ela vem direto, né? A gente faz ali um contato, ou ela vai passar para mim pelo grupo do WhatsApp, né? Mas aí a documentação, né? Eu sempre oriento, até pela Lei de Proteção aos Dados, você passar pelo Drive. Então, assim, tudo que é boleto, nota fiscal, contrato, tudo é pelo Drive. Então, a gente tem um Drive, normalmente criado pela própria empresa, e aí compartilha comigo. E a gente salva todas essas informações. E a comunicação diária acontece nos grupos do WhatsApp. Sim, aí já tem um grupo que... Isso mesmo. Né? Tá. E tu faz também treinamentos de equipe. Isso. Que é bem importante. Outra demanda, porque às vezes você não precisa a parte de treinamento de equipes, né? Você não precisa, às vezes, de uma terceirização financeira. Às vezes você já tem 1, 2 funcionários na sua empresa e já faz o financeiro, já são ali assistentes financeiros, até analistas, mas você não consegue mesmo assim ter clareza nos números. Então, essa é mais uma parte de treinamento, de consultoria, onde eu vou lá na empresa, eu vou identificar como que tá, né, a saúde da empresa, a realidade da empresa. Aconteceu já muitas vezes de eu chegar na empresa e aí a empresa tem um plano de contas muito desestruturado e aí por isso que os funcionários que estão lá estão fazendo os lançamentos. Sim. Vou dar até um exemplo, né, que aconteceu comigo uma vez. Eu cheguei e ele nunca conseguia, né, ver qual que era a margem de contribuição, né, da empresa. E aí eu peguei e fui analisar o plano de contas dele. No plano de contas, né, nós identificamos que tudo as pessoas lançavam como despesas, nada era custo. Então, para a gente conseguir chegar na margem de contribuição, a gente precisa diferenciar o que é custo da empresa, o que é o custo, né? O custo é o que é tipo o que você precisa para você poder prestar aquele serviço, né? E aí a despesa já é assim, o seu negócio, ele tem aquelas despesas independente, né? De você ter vendas ou não, ou tá funcionando ou não, você vai ter aquelas despesas. Sim. E os funcionários deles não sabiam fazer essa diferenciação. Olha a importância deles terem esse conhecimento, Sim, né? E é algo que às vezes pode achar muito simples, mas é muito
muito importante, porque tudo começa no plano de contas. Eu sempre falo que o plano de contas é a espinha dorsal do financeiro. Se você não tem um plano de contas estruturado, nada vai funcionar, Gi, porque aí qualquer sistema que você tiver, você vai lançar e os relatórios vão sair, né, inconsistentes. E a importância desse contexto aí dos colaboradores também terem esse entendimento, Isso. né? Que daí é um trabalho em conjunto, né? Uma parceria. Isso. E sabe o que acontece muito em empresa também? As empresas, às vezes, os funcionários, cada um tem um jeitinho de trabalhar. Já viu aquele famoso, a planilha é do fulano? Sim. E só ele entende aquela planilha. Se ele sai da empresa, ninguém mais tem os dados, os números da empresa. E aí, quando eu vou, faço esse trabalho, né, de treinamentos nas empresas, eu vou e treino toda a equipe para ter um método. Isso. Então, você tem um método, e aí você aplica aquele método, tem rotina, o que você faz no dia, o que você faz na semana, o que você faz no mês, e como eles entregam os relatórios para o gestor. Então, assim, às vezes que eu apliquei, as empresas ficaram, assim, maravilhadas com esse trabalho. Porque, assim, é diferente de você ter que contratar mais um fornecedor. Não, vai alguém lá e arruma a casa. Perfeito. E aí, a cada 2 meses, eu volto lá para saber como que tá aquele trabalho, se tá sendo feito, entendeu? E aí, eu vou fazendo mais esse acompanhamento. Então, esse é uma dos produtos, né, que a empresa tem. Isso que tu tem. Isso que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito, porque é isso. Às vezes a pessoa não quer contratar um BPO financeiro, não é a realidade dela. E isso acontece muito em médias empresas, porque médias empresas já tem uma estrutura para ter uma equipe financeira. E só que aí, às vezes, essa equipe está totalmente, né, sem contexto, né? Ou ela não tem o conhecimento técnico, ou às vezes tem um conhecimento técnico, mas cada um está trabalhando de uma forma. Sim. Entendeu? E aí a gente vai lá e faz esse alinhamento, né, do plano de contas, das categorias, da rotina financeira daquela empresa, e aí eles saem de lá com tudo funcionando e principalmente, né, os números chegando da forma correta no gestor, que esse é o objetivo. Né? E tu dá também online, né, de forma presencial e online. Isso pode ser nas empresas, né, hoje a gente está na região de Imbituba, né, Santa Catarina, então eu posso atender aqui na região, tem mas essa também flexibilidade, tem a flexibilidade, né, do online, então tudo pode fazer online também. O mundo todo pode ter a tua assessoria, não tem desculpa. Hoje eu tenho clientes em São Paulo, tenho clientes aqui em Santa Catarina e tenho clientes em Goiás. Perfeito, viu só? Então, tu também tem palestras e workshop, tu também oferece. Isso mesmo. Essa é uma demanda que às vezes as empresas precisam para... tem uma CIPA, né? Tem algum treinamento na empresa para colaborador, porque eu também faço a parte da gestão financeira para pessoas físicas, né? Como você aplicar a gestão financeira no dia a dia. Então, tem esse tipo de palestra também, né? E aí a gente executa. Então, pode fazer personalizada, de acordo com o que a empresa quer, né? Mas eu tenho os meus modelos de palestra também para aplicar. E o workshop. Muito joia. E agora nós vamos falar, então, da menina dos olhos do novo método. Novo método que se chama Mente Leve Caixa Forte. Desculpa, mas eu queria falar esse nome, que eu achei tão lindo. É um nome lindo mesmo, né? Não deixei tu falar o nome do teu método, lançamento. E agora tu vai me explicar, então, do que se trata, para quem está direcionado. Sim. E vamos lá. Esse programa, né, a gente vai fazer o lançamento dele aí nos próximos dias. É um programa, como a gente vem falando, né? O objetivo desse programa é para micro e pequenas empreendedoras. Mulheres. Mulheres. Voltado para isso, mulheres empreendedoras que têm um faturamento aí que normalmente são empresas, né? São empresárias aí que estão aí precisando de conhecimento na área financeira. Precisam de ter um respiro aí no financeiro e não sabem, né, para onde ir. Então, esse programa ele é voltado para isso, para trazer clareza, né, um conhecimento e um método para elas poderem aplicar de forma prática e ter a clareza dos números e sair desse achismo, né, e organizar não só as finanças da pessoa física, mas também da pessoa jurídica, de forma prática. Isso, é isso que eu ia dizer. De forma prática. Enfatiza que é de forma prática. Isso. Eu até disse, eu mencionei assim, tu vai acompanhar. Não tem nada disso. Não, elas que vão botar a mão na massa, vão exercitar, elas que vão realizar todo o processo, porque é assim que se aprende, né? Com certeza. Muita teoria e nada de prática não adianta. Não vai ser aulas gravadas, aquele curso com várias aulas, não. Vai ser um acompanhamento meu direto. Então, assim, vai ter um grupo de pessoas, mas eu vou reunir com esse grupo 2 vezes no mês, né? Uma vez no mês é para dar o conteúdo prático, né? E aí vou também responder algumas perguntas e vou trazer estudos de caso práticos mesmo. Então, como você vai fazer isso no seu segmento? E no segundo encontro vai ser só tirar dúvidas.
Então, vai ser totalmente online, totalmente prático. Eu gosto de falar assim, a empresária, ela vai ter dois encontros no mês, que ela vai fechar a agenda dela e vai falar assim, agora eu vou organizar o meu financeiro. É o momento. Todo mês são 2 encontros. Isso, todo mês eu vou parar 2 vezes para organizar meu financeiro, no mês. Então, isso é muito pouco, né? Tempo, né? Para você investir. Mas para quem nunca faz nada, já é bastante. Mas, assim, a clareza que vai trazer, Sim. né? Vai ser assim, imagina, eu falo assim, Gi, a pessoa tem 2 opções, né? Ela pode, de novo, finalizar mais um ano, né? A gente já está se aproximando de 2026. Verdade, ó. Tá aí, ainda ela tem. se aproximar de 2026, chegar agora, final do ano, ela falar assim, nossa, eu trabalhei o ano todo. De novo, do mesmo jeito. Mas, assim, quanto que eu faturei? Quanto que eu tive de despesa? Quanto que eu retirei? Quanto que eu lucrei? Noção. Se você não saber responder isso todo ano, quando você finaliza o seu negócio, é muito preocupante. Muito preocupante. Então, assim, E a outra, como é que tá as minhas metas, né? O que eu quero realizar no próximo ano? Como que você vai fazer meta com o seu negócio, sendo que você não tem clareza dos números dele? Eu acho, pelo menos assim, né? Eu tenho muitos sonhos na pessoa física. Mas aí eu penso, os meus sonhos da pessoa física, a pessoa jurídica que vai contemplar. Isso. Então, assim, a pessoa jurídica que tem que conseguir me pagar um melhor prolabore para eu poder realizar os meus sonhos. Então, assim, até as metas que a gente tem no nosso negócio, ele precisa ser acompanhado de planejamento. Né? Você tem que ter clareza dos seus números, porque senão nada funciona. Nada funciona. Perfeito. E aí eu achei lindo que cada letra do novo método Florescer tem um significado. Isso. Vamos começar pelo F. O que quer dizer o F, então, desse novo método? Isso. O F é a fotografia financeira. Né? Então, assim, é um raio-x mesmo. Primeira coisa, né, Gi? Eu falei, o que a gente faz quando a gente começa a ter clareza, né, dos nossos números? O meu método, ele chama Florescer, que é o nome da minha empresa, e eu fui usando cada letra ali para poder identificar o passo a passo que a pessoa vai seguir para ela poder atingir a clareza financeira. Então, o primeiro passo é o raio-x, é a fotografia. Então, a gente vai tirar uma fotografia para ver como que você está. Perfeito. O L. Isso. Depois vem o L, que é a limpeza financeira. Então, o que a gente vai fazer? Tira um raio-x e faz uma faxina, dá uma geral. Isso mesmo, faz uma faxina. E aí a gente vai fazer o quê? Olhar para a pessoa física, olhar para a pessoa jurídica, ver se está tendo aí mistura de contas, que a maioria das vezes vai ter. Sim. E a gente vai criar aí um plano para poder fazer essa divisão, né, gradual, que ela não acontece rápida. Não é assim, a partir de agora você não usa mais o cartão. Se eu falar isso, o que vai acontecer? Semana que vem você nem vai aparecer, porque vai falar assim, eu acabei usando e a Josi vai brigar comigo. Então, não é sobre isso. A gente vai fazer isso de forma gradual. Sim. O O, organização do fluxo. Isso. Agora, depois que a gente separou, né, as contas, a gente vai organizar o seu fluxo. Então, tanto o seu orçamento da pessoa física, que é bem importante, porque hoje mesmo, né, eu fiquei assim impressionada. Se você não sabe qual que é a sua despesa mensal, qual que é o seu orçamento mensal? Quanto que você precisa para viver? Esse é um número que você tem que ter claro assim na sua mente. Por quê? Aí você sabe quanto que a sua pessoa jurídica tem que ter de prolabore para te pagar. E aí, se você não tem isso, como que você vai conseguir responder essa pergunta? Então, a gente vai chegar nesse número. Qual que é o seu orçamento mensal do mês, da sua pessoa física? E depois disso, a gente vai fazer o fluxo da pessoa jurídica. Então, quanto que essa pessoa jurídica está faturando hoje? Quanto que ela precisa faturar para ela poder cobrir todos os custos, cobrir todas as despesas e ainda pagar um prolabore e ter margem? Sim. Entendeu? E é isso. E aí vem o R de reserva estratégica. Isso mesmo. Quando a gente consegue organizar, a gente consegue separar, né, Gi? Hoje, se a sua empresa, né, isso se chama o ciclo operacional da empresa, né? Então, assim, quantos ciclos que a sua empresa consegue viver? Esse é outro indicador. Interessante. Se você não tem reserva, hoje, se agir, né, na sua empresa, se você para de trabalhar, a sua empresa tem faturamento no próximo mês? E se a sua empresa não tiver faturamento? Porque a despesa vai ter. A despesa vai ter. E aí você precisa ter reserva. Você precisa ter o valor para a sua empresa pagar todas as despesas e até o seu prolabore por quantos meses? O objetivo é a mesma coisa da pessoa física. Só que sabe qual que é a diferença da pequena empreendedora, que vive do seu negócio? É porque ela acha que é assim, não, minha empresa faturou, tudo eu posso transferir para a pessoa física. E não. Aí o que acontece? Ela transfere e tem aquele estilo de vida. Quando chega num mês que às vezes ela adoeceu,
e aí ela pega e o faturamento dela vai lá embaixo, e aí ela entra em dificuldade financeira. Então, eu vou trazer essa clareza, muda, né? O mercado muda, você pode perder algum cliente grande. Sim. E aí você tem que ter essa reserva. É muito importante. Né? Isso mesmo. S de sistema digital. Isso. Então, como eu disse para você, eu não sou a das planilhas, né? Eu sou a dos sistemas. Então, de acordo com a realidade de cada pessoa hoje, eu vou orientar quais os tipos de sistema que o mercado hoje tem, que você consegue ter o seu financeiro no seu aplicativo, no seu celular, de forma clara e que faça sentido para você. Tem pessoas que são mais digitais, tem pessoas que não são tão digitais. Tá? Mas, assim, é importante esse registro, porque sem o registro a gente não consegue organizar nada. Mas no programa, né, do Mente Leve Caixa Forte, eu vou disponibilizar já. Para quem gosta de planilha, eu vou disponibilizar uma ferramenta muito automática e vou também disponibilizar esses sistemas para a pessoa e vou ensinar como alimentar também de forma bem prática. Joia. Olha só. O C, tu que vai dizer. Consciência pessoal. Isso. O C, a gente vai trabalhar a mentalidade. Então, a gente vai trabalhar as suas crenças, vai trabalhar com relação ao dinheiro. Com a minha formação em constelação, né, eu sou um amante da constelação sistêmica familiar, porque ela traz muito, né, como que está, né, porque muitas vezes, né, o seu financeiro, né, o seu fluxo financeiro, que é o fluxo da vida, Sim. ele está bloqueado de alguma forma. Então, a gente vai trazer ali exercícios sistêmicos para trazer clareza nas suas crenças sobre dinheiro. Esse livro também que eu trouxe, né, que é o Psicologia Financeira, é um livro que eu sou apaixonada, né, que ele guiou muito do meu trabalho, assim. Eu sempre tenho ele à mão, porque ele mesmo fala, são lições atemporais, né, sobre fortuna, ganância e felicidade. Né? E ele fala muito sobre isso, né? Ele fala assim que hoje a riqueza, o dinheiro, ele tem muito mais a ver com comportamento do que com técnica, do que com número. E aí nesse livro tem vários estudos de caso, onde ele mostra que várias pessoas, né, muitas vezes tinham todo o conhecimento possível, eram PhDs em finanças e tiveram escolhas, né, financeiras que foram de duvidar. Por quê? Porque tudo, né, é movido pelo comportamento, muito mais do que pela técnica. Inconsciente, né? Inconsciente. E também eu vou fazer agora, no mês de setembro, a gente vai fazer um clube do livro. Olha. Com esse livro, que aí me deu muita vontade, porque tem muitas pessoas que querem, né, aprofundar mais sobre esse tema. Então a gente vai ter também um clube do livro. E aí quem estiver nesse grupo vai ter acesso a esse clube, com certeza. Que legal. É um plus, né? O E de expansão estruturada. Isso. Olha, depois que o meu conceito, né, o método foi o que eu segui, foi o que aconteceu comigo, o que anda acontecendo, né? Eu falo que eu aplico aqui no meu negócio. Sim. E hoje eu só tô nesse processo de expansão do negócio, porque o que eu fiz primeiro? Eu tirei uma fotografia do meu negócio, eu fui organizando as contas, separando pessoa física da jurídica, depois eu estruturei tudo, depois eu fui trabalhar as minhas crenças para depois eu expandir. Só que eu vou trazer esse conceito, né, para as pessoas que estiverem no programa, porque você também é o que eu te falei sobre metas, né? Você precisa pensar no crescimento da sua empresa. Toda empresa, ela precisa ter um crescimento anual. Se você está faturando, por mais que a gente tenha inflação e tudo, se você está faturando a mesma quantidade de clientes do seu ano anterior, sua empresa estagnou. Sim. Entendeu? E aí as pessoas às vezes não têm conhecimento. Eu tenho uma quantidade X de clientes, isso já me gera um valor, então a gente mantém assim. E não é. Então, eu vou trazer essa consciência para elas também sobre a questão... Tudo muda, né? Tudo tem que muda. Mudar, e a expansão da empresa. Então, assim, essa parte de expansão eu acho primordial. E também está dentro do meu método. E o R de resultado sustentável? Resultado sustentável. Não adianta você fazer um bom resultado, né, e você não sustentar. Então, a gente vai nesse módulo, né, do método, eu vou trazer muito como você manter o seu financeiro organizado a longo prazo. Porque eu não quero que as pessoas fiquem comigo ali todos os meses, né? Meu objetivo é que apliquem o método, cresçam o seu negócio e me contratem como BPO financeiro, para ela poder ter mais tempo. Aí já vão ganhar e ter condição de te contratar, Isso mesmo, porque eu quero que elas cresçam. Mas eu quero que esse conhecimento, elas tenham acesso e depois de 3 meses elas consigam fazer sozinhas. Então, assim, eu quero que e aí eu vou trazer técnicas, estratégias e como elas conseguem manter a continuidade, né, do financeiro organizado. E como é importante, né, essa assessoria, esse apoio de quem realmente entende e passou por todos esses processos, Isso né? mesmo. Ninguém melhor de ensinar
do que quem passou por isso, né? E passo todos Tu os dias. vivenciou na pele, tu tá sempre buscando te reinventar, te Isso aperfeiçoando. Tu é uma alma inquieta, né? Dos Uma alma estudos e inquieta. uma apaixonada pela área das finanças, né? E isso que te moveu a criar esse novo método e auxiliar tantas mulheres, né? Isso mesmo. Do meio do empreendedorismo. Isso Como mesmo. importante é. E deixa aí uma mensagem, então, para nós, para as mulheres empreendedoras que estão montando seus negócios ou que estão patinando nos negócios. Eu acho que assim, as pessoas, se eu pudesse falar alguma coisa, né, sobre empreendedorismo, principalmente para a mulher, eu penso que toda mulher, quando ela, né, quando suscita no coração dela de montar um negócio, é porque vem da alma. Então, assim, que ela escute mesmo a sua alma, né? Coloque seu negócio, não desista do seu negócio no primeiro desafio. Desafios vão ter muitos, né? No mundo dos negócios a gente tem muitos desafios, mas não desista. Busque conhecimento, né? Porque com conhecimento, isso foi a minha vida, eu sou prova viva. Todos os lugares que eu fui alcançando, todos os degraus que eu fui subindo, foi pelo conhecimento. Quando eu não tinha conhecimento, eu ia buscar aquele conhecimento. Então, busque conhecimento, busque pessoas que já passou pelo que você passou, da área que você está, porque aí, assim, não tem como o seu negócio não dar certo. Porque, assim, os negócios são autorais, né? Cada pessoa, tem várias pessoas que falam de finanças, mas a pessoa que fala de finanças, da forma que eu falo, né, da forma que eu vivi, é só a Josi. E aí algumas pessoas vão se conectar com o jeito da Josi de ver as finanças. Então, assim, não desistam dos seus negócios. Porque cada negócio, né, tem uma alma e o mundo precisa desses negócios que estão aí dentro. É verdade. Né? E às vezes acha que isso não é pra mim, não tem dá muito, certo, vou trabalhar com outra coisa. E aí tem muda, muito, né? Tem muita gente que fala assim, não, já tem muita coisa, né? Já tem muito no mercado. E o mercado tá precisando de pessoas autorais, né? De negócios humanos. Porque as pessoas agora estão usando muito a tecnologia e às vezes estão esquecendo, né? Isso, de criar negócios humanos, negócios personalizados. Não, e o que eu quero dizer, às vezes tem pessoas que montam o negócio e não dá certo, aí monta outro, e isso não é o produto em si, o serviço. É a mentalidade. Às vezes é a mentalidade, o método que está utilizando da gestão financeira. Isso mesmo, a mentalidade, ou de processos. E eu já vejo tantas pessoas assim, que têm ideias revolucionárias, vão lá, fazem, acontece, não deu, já desiste, já faz outra coisa, e outra, nunca está satisfeito no negócio. Isso mesmo. E assim, um ponto, né, de que no meu negócio, né, sempre na minha carreira, assim, que eu percebi é que por eu ter essa visão de dono, eu sempre não olhei só para a área que eu atuo, né? Por exemplo, hoje, em todos os clientes que eu tenho, eles sempre me buscam para perguntar de todas as áreas da empresa, até na parte de gestão de pessoas, na parte administrativa, porque assim, se você faz algo com presença, né, você consegue olhar para todas as áreas. Entendeu? Então, assim, e o conhecimento, né? E a experiência. Como eu trabalhei muito na parte de gestão, né? Em corporativo, eu consegui ter essa visão mais estratégica, né? Então, hoje eu consigo olhar não só para a parte administrativa, mas para a parte financeira, né? Para a parte de gestão de pessoas e poder ajudar também o empresário, que é um diferencial, né? E que as pessoas também têm que perceber, porque a empreendedora, no início, ela é um pouco de tudo. Né? E eu também só tive essa visão porque eu fui buscando um pouquinho de conhecimento de cada área. E tem pessoas maravilhosas hoje em dia, né? No financeiro tem o meu método, na parte administrativa com certeza tem pessoas maravilhosas, né? Na parte de recursos humanos. Então é só buscar. Perfeito. O conhecimento. E aí gasta energia para produzir em outra área, né? E deixa contigo que tu cuida do resto. Claro, com certeza. Maravilhoso. E quem quiser adquirir, então, o teu programa, conhecer mais do teu trabalho, aonde que eles te acham? Nas redes sociais? Isso, o meu @, né, no meu Instagram, eu estou como Florescer Gestão Financeira. Lá no meu Instagram vai ter um destaque, né, nos próximos dias, só falando sobre o programa. E também ele vai ser lançado, né, na próxima semana. E aí no link da bio vai ter todas as informações. É só seguir o Florescer Gestão Financeira. Aí, e fique ligadinhos para aproveitar que lançamento vai ter um descontinho aí do programa? Isso. Ele tem duração de 90 dias. 90 dias, né? Isso mesmo. Isso, 3 meses então aí, para dar uma finalizar repaginada. o ano com o financeiro organizado. Perfeito, ainda há tempo. Sempre há tempo. Sempre há tempo.
Não tem palavras para agradecer essa Muito conversa obrigada. gostosa. E a gente vai encerrar com um brinde. Ai, Com um coisa brinde, boa. não sei se tu conhece a kombucha, Ai, Bubble Bliss. Isso não, daqui vou é conhecer uma agora. delícia e vocês não sabem. Vocês sabiam que o nosso intestino produz 95% de serotonina do nosso corpo, que é o neurotransmissor essencial para a saúde mental e emocional. Então, quer manter a saúde mental, emocional, serotonina em dia? Beba Bubble Bliss, a melhor kombucha. Ela foi eleita embaixadora, a melhor kombucha do país, Que acredita? legal. Sem falar que eles vão nos eventos, expõem, servem. É um pessoal extraordinário, incrível. E o sabor Que inigualável. legal. Então, continue nos seguindo, assistindo essas histórias inspiradoras. E até a próxima.